Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa João Ramalho, nessa noite de Semana Espírita, né? João Ramalho está sediando a Semana Espírita, que terá seus eventos todos os dias essa semana até sábado. Vamos agora receber o grupo Recantar para fazer a harmonização da nossa noite. Por favor. Boa noite. Boa noite. Estamos muito felizes de estar aqui na Semana Espírita de São Bernardo. Já queremos agradecer o convite. Este é o grupo Recantar, que depois vou passar nosso currículo. Mas assim, nós estamos fazendo 25 anos nessa formação. Eles eram bebês. Dois meninos aí, pequenos. E estamos muito felizes de estarmos aqui. Somos duas famílias, na verdade, né? Que são unidas pelo canto e pelo coração. Eu já choro. Ah, meu Deus, já nem começou. Então vamos cantar. Depois a gente fala do nosso canal, para vocês nos seguirem, se vocês gostarem, né? Ah, sim, a maioria, né, Ju? A maioria das músicas, quase todas do repertório são nossas. A Sônia que é a autora das músicas, então são músicas do grupo, inspiradas. Nós gostamos de todos os estilos, porque cada um gosta de um estilo de música e a gente precisa atender a todos, né? Então, guarânia, samba, um pop, a gente canta de tudo, bom?
a magia da amizade, compreensão e muito afeto, tenta seguir o caminho reto. O teu amor servirá de arrimo consolador para almas que ainda dormem, que vivem no mundo sem dor. Levarás a alegria, a magia da amizade, compreensão e muito afeto, tentar seguir o caminho reto. O teu amor. Nós nem temos essa não. A gente canta tanto que depois você tem um tom, né? Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz descendo sobre nós, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz descendo sobre nós, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta Boa noite, meu nome é Renan. Boa noite, meu nome é Luan. A gente é da Mocidade Espírita Asa Luz do João Ramalho. Estamos representando a USA Intermunicipal de São Bernardo do Campo. Temos a honra de apresentar a 28ª Semana Espírita de São Bernardo do Campo, que este ano traz como tema o Espiritismo e os desafios da vida moderna. Agradecemos a presença de todos que se unem a nós nesse momento de reflexão, aprendizado e fraternidade. Agora um pouco sobre o grupo musical Recantar.
Ele tem suas raízes no Centro Espírita Obreiros do Senhor, onde nasceu na década de 1980. A maioria dos integrantes atuais já vibrava com a música naquela época, fazendo parte do grupo original que encantava corações com melodia de fé e esperança. Movidos pelo amor à arte, à espiritualidade, alguns membros retomaram a tarefa musical, dando origem ao grupo Recantar. Desde então, o grupo tem se dedicado às composições próprias, sempre inspiradas nos ensinamentos de Jesus, levando mensagem de paz, consolo e renovação espiritual por onde passa. Neste ano, celebro com alegria os 25 anos de trajetória do Recantar, uma caminhada de dedicação, música e serviço à luz do Evangelho. Nosso sincero agradecimento ao grupo Recantar pela belíssima apresentação e pela harmonização do ambiente, que a música continue sendo a ponte entre os corações e o plano espiritual. Agradecemos a presença de todos nessa noite especial, marcada por reflexões profundas e momentos de fraternidade. Estendemos nossos agradecimentos de forma muito carinhosa ao grupo de Fraternidade Espírita João Ramalho, que nos acolheu com tanto zelo, dedicação e afeto, tornando possível este encontro repleto de luz e harmonia. Também expressamos nossa gratidão aos Centros Espíritas GEDEM e Jardim Luz, que, com suas vibrações amorosas e envolvimento fraterno, estão contribuindo para a harmonização do ambiente. Convidamos cada um de vocês a participar dos próximos encontros da 28ª Semana Espírita de São Bernardo do Campo, que se estende até o dia 8 de novembro de 2025. Divulguem em suas casas, convidem amigos e familiares. Este é um momento de união, aprendizado e renovação. O objetivo da Semana Espírita é promover a divulgação da doutrina espírita, incentivar a interação e a confraternização entre espíritas e não espíritas, oferecer consolo, esclarecimento e reflexões atuais sobre os ensinamentos de Jesus. Aproveite também os espaços preparados com carinho, a troca de livros para renovar suas leituras, a banca de novos livros com novidades da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo e orientações sobre o Evangelho no Lar. E a lanchonete da casa, que preparou delícias especiais para tornar nosso encontro ainda mais acolhedor. Que essa noite seja apenas o início de uma semana repleta de luz, aprendizado e fraternidade. Convidamos Manuela dos Santos Fazioli para realizar a prece inicial. Fechar os nossos olhos e pensar no nosso Mestre Jesus. Vamos assistir essa palestra com muito carinho e amor neste momento de aprendizado. Vamos envolver o Paulo em muita luz. Amém, que assim seja. Agradecemos a prece que nos envolveu com carinho e serenidade, preparando nossos corações para o tema que será abordado nesta noite, o papel dos centros espíritas como espaço de acolhimento, que nos convida a refletir sobre a importância dos centros espíritas como verdadeiros espaços de acolhimento espiritual, emocional e social. São locais onde corações aflitos encontram consolo, onde a escuta fraterna se faz presente e onde o Evangelho se transforma em ação concreta de amor ao próximo. Para conduzir essa reflexão tão necessária, temos a alegria de receber Paulo Perpétuo, vendedor e palestrante com mais de 20 anos de dedicação à causa espírita. Paulo atua em diversas frentes do trabalho na instituição assistencial Meimei, destacando-se Porta de Fabiano de Cristo, oferecendo acolhimento, socorro e reerguimento à população em situação de rua. Grupo de estudos, socorro e amparo ao alcoolismo, toxicomano e tabagismo na casinha. Espaço dedicado à recuperação de dependentes químicos e apoio aos seus familiares, caminhando com o Evangelho, promovendo o Evangelho no lar junto às pessoas em situação de rua, levando a luz e esperança aos corações necessitados. Será um momento de aprendizado, inspiração e renovação de propósitos, que possamos juntos fortalecer o ideal acolhimento fraterno que sustenta a missão dos centros espíritas. Seja muito bem-vindo, Paulo Perpétuo. É uma honra tê-lo conosco nessa noite de aprendizado e luz. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, participar dessa 28ª Semana Espírita de São Bernardo do Campo. Meus agradecimentos aí à nossa Cristina Genovese, pela USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo, ao Grupo Fraternidade Espírita João Ramalho pelo convite
e por abrir as suas portas e nos acolher. Afinal de contas, o tema dessa noite é acolhimento. E por que eu pedi para o grupo recantar a música Quanta Luz? Porque nós sabemos que a luz que existe dentro de uma casa como essa, dentro de um centro espírita, ela dispensa a iluminação. Se nós desligarmos todas as luzes aqui, nós ainda estaremos sentindo o nosso coração cheio de luz, o nosso caminho iluminado e as nossas mentes sempre em condições de enxergar, de ouvir, de sentir tudo aquilo que o Evangelho traz para nós. Eu pedi a música para eles porque tem uma história que eu sempre gosto de contar quando eu falo pela primeira vez numa casa. E é a história de um palhaço. E esse palhaço estava ali no centro do picadeiro, ajoelhado, procurando alguma coisa no meio da palha, e de repente, depois de quase uma hora procurando, passou a trapezista e falou: mas palhaço, o que você está fazendo? Ele falou: estou procurando as minhas chaves que eu perdi. Ela falou: mas sozinho, nesse picadeiro enorme? Então eu vou te ajudar, posso? Ele falou: claro, e os dois continuaram procurando. Passou-se mais 20, 30, 40 minutos e nada, e nisso passa ali o domador de leões. Naquela época ainda existiam leões nos circos, hoje os nossos animais já são mais preservados, mais cuidados. E ele falou: posso saber o que o casal 20 está fazendo aí? E a trapezista olhou para ele: estamos procurando a chave que o palhaço perdeu. Ele falou: mas só em 2, posso ajudar? E aí, é claro, e os 3 continuaram procurando. E passou-se mais de uma hora e ninguém encontrava a dita cuja da chave. Nisso chega o dono do circo, passa e fala: posso saber o que as 3 Marias estão fazendo ajoelhadas no meio do picadeiro, quase na hora de abrir o circo, de começar o espetáculo? Nós estamos procurando as chaves que o palhaço perdeu. Mas o dono do circo conhecia o palhaço desde a sua juventude e sabia que o palhaço era um pouco atrapalhado. Falou: mas palhaço, me diga uma coisa, foi aqui que você perdeu a sua chave? Ele falou: não, eu perdi lá perto de casa. Ele falou: mas então por que você está procurando a chave aqui? Porque aqui tem luz. Quando a gente passa isso para a nossa vida, para a nossa chegada no centro espírita, quando a gente entra por essas portas, a grande maioria de nós, a gente perdeu a esperança de alguma coisa, a gente perdeu a alegria, a gente perdeu um ente querido. Sabe, a gente perdeu as nossas forças, a gente não se sente mais capaz de muita coisa. Mas foi aqui que nós perdemos? Não foi aqui. Nós perdemos em outros lugares, em outros momentos da nossa vida. Então por que é que nós buscamos o centro espírita? Para resolver, para encontrar as coisas que nós perdemos em outros lugares. Porque aqui tem luz. Essa é uma verdade que a gente não pode discutir. Em todos os centros espíritas que nós adentrarmos, nós encontramos a luz do Evangelho, nós encontramos a luz do amor, nós encontramos a luz da imortalidade. Porque quando a gente começa a aprender um pouco sobre o Espiritismo, a gente percebe que não existe mais aquela coisa da vida começar no berço e terminar no túmulo. Nós temos muito mais pela frente e já tivemos muita história lá no passado. E aí a gente entra no nosso tema da noite, o papel do centro espírita como um espaço de acolhimento. Mas para que a gente possa falar sobre isso, primeiro nós precisamos tratar da etimologia da palavra, acolher. Acolher vem do latim de accogliere, então parece até italiano, né? E o significado dessa palavra no latim, ele é básico, ele é unir, juntar e nada mais. Só que aí, olha o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? O brasileiro colocou um sufixo mento, acolhimento. E uma palavra que era simplesmente unir, juntar, ganhou uma porção de substantivos. Ela agora passa a representar respeito, abrigo, amparo, aceitação. Olha só como cresceu só pela adição de um sufixo. O nome disso é evolução de significado na gramática. Então existem palavras que elas nascem com um determinado significado e elas vão recebendo alguns complementos que a transformam em algo muito maior. Isso não parece um pouquinho com a vida da gente?
Nós também não nascemos, fomos criados simples e ignorantes. Em algum momento fomos adquirindo um pouco de conhecimento, um pouco de sabedoria, porque a sabedoria é o conhecimento transformado em ação. Esse sufixo mento veio da ação ao acolher. E nós também vamos adquirindo essa sabedoria, colocando isso em prática, e vamos aos poucos nos transformando em seres capazes de acolher outros seres. Esse é um trabalho que a gente precisa fazer. O acolhimento, ele passa em primeiro lugar por uma preocupação com o ambiente. Quando nós nos encontramos num ambiente como esse, onde o Evangelho é a nossa luz, é o nosso direcionamento, é a nossa orientação, isso só acontece porque esse ambiente foi anteriormente preparado. Sabe como Jesus nos diz em Mateus, né? Quando 2 ou 3 se encontrarem, se reunirem em meu nome, ali eu estarei com eles. Então, se nós sabemos que Jesus está no meio de nós, se nós estamos indo a um ambiente com esse tipo de vibração, com esse tipo de sentimento, como é que nós devemos nos preparar? Como é que nós devemos nos portar para entrar num ambiente como esse? Seja como acolhidos ou como aqueles que vão acolher. É necessário que a gente se prepare ali para aqueles que vão acolher, né? No momento da preparação da tarefa, né? Ali a gente se prepara. Não, isso precisa vir de antes. Alguns momentos antes de eu sair de casa, ou talvez algumas horas antes, esse preparo para que a gente tenha condições de acolher os nossos irmãos que chegam, ele precisa ser uma constante em nossa vida. Não minutos antes, horas antes da tarefa, nem mesmo apenas no dia da nossa tarefa, mas o tempo todo. E como é que a gente pode fazer esse tipo de preparo? Através da vigilância. Sabe, precisamos viver em constante vigilância, porque a todos os momentos o mundo nos mostra coisas que brilham aos nossos olhos e que chamam a nossa atenção. E se não tivermos preparados, nós vamos confundir os brilhos do mundo com a luz espiritual que nós acabamos de ouvir na canção. Então esse preparo, ele é muito importante. Quando a gente lembra de Jesus, quando ele disse: eu sou a porta e aquele que entrar através de mim será salvo, nós pensamos que todos os centros espíritas têm por obrigação manter as portas abertas. E manter as portas abertas a quem? Será que nós podemos escolher quem entra ou quem não entra? Quem é digno, quem não é? Quem é merecedor ou quem não é merecedor de frequentar a nossa casa? E aí nós aprendemos mais uma vez com o Mestre, quando ele fala que Deus criou o sol para os bons e para os maus, e faz chover sobre justos e injustos. Se Deus pensa dessa maneira, quem somos nós para julgar um dos seus filhos com ainda os nossos pensamentos e a nossa condição tão precária de entendimento? Então o centro espírita, ele está aberto a todos aqueles que necessitam dele, a todos aqueles que precisam dele, mas aqueles que chegam em busca de acolhimento também precisam ter o coração aberto, estarem prontos para receber essa luz que vem do alto. Porque muitas vezes, quando nós chegamos pelas primeiras vezes, a gente vem tão carregado de mágoa, tão carregado de tristeza, tão acabrunhado, muitas vezes irritado, arrastados por alguém. Quantos de nós, né, não viemos arrastados por alguém da nossa família? Só que a partir do momento que a gente começa a vir com as nossas próprias pernas, nós abrimos a nossa disposição para receber aquilo que nós tanto precisamos. Nós não vamos mais estar aqui querendo receber aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos, e seremos gratos por tudo aquilo que nós recebemos. Então, quando a gente fala de preparo, é um momento muito especial para aquele que trabalha na recepção do centro, para aquele que trabalha no diálogo fraterno, para aquele que faz a palestra, sabe? Para todos os envolvidos, aquele que aplica assistência espiritual. Esse preparo é importante demais, porque não adianta entrarmos no centro espírita, falarmos de amor, de caridade, de perdão, de benevolência, e a nossa atitude lá fora ser o oposto de tudo isso. Quando saímos daqui, vamos para as nossas redes sociais ofender as pessoas que acolhemos aqui, porque são pessoas que pensam diferente de nós. Quanto a gente não tem visto isso, infelizmente, pessoas se digladiando
pelas redes sociais apenas por pensarem diferente, quando o contraditório é o que faz com que a gente cresça. Aprender a ouvir as ideias alheias, prestar atenção. Não temos a obrigação de concordar, mas precisamos aprender a respeitar. Essa é uma das coisas mais importantes que tem. Vocês já pararam para pensar, se só pudesse entrar no centro espírita quem é espírita? Nós teríamos muito poucas pessoas, porque aqueles que chegam pela primeira vez, muitos deles ainda não se tornaram espíritas e muitos não se tornarão espíritas. E não há nenhum mal nisso. Isso é uma coisa que Kardec sempre deixou muito claro. O espiritismo, ele não veio para fazer proselitismo. Ele está mais preocupado em ajudar que homens e mulheres se transformem em homens e mulheres de bem, em seres humanos melhores. E através desse nosso acolhimento, através desse nosso abraço fraterno que nós damos naquele que chega pela primeira vez, nós o estamos convidando a retornar à nossa casa. Então, prestar atenção nos irmãos que chegam até aqui, enxergar além daquilo que nós vemos com os olhos da matéria. Muitas das pessoas falam através daquilo que elas não dizem, porque o silêncio fala muita coisa, e quem está nessa tarefa de acolhimento tem que ter essa capacidade espiritual de enxergar o que está por trás dessas pessoas. Tem uma história de Fabiano de Cristo, não podia deixar de falar de Fabiano de Cristo, né? Que a gente trabalha na porta de Fabiano, e que ele demonstra exatamente isso. Um homem chega para ele e fala: pai, não sei o que dizer, pequei. E Fabiano fica quieto, fala: matei um homem. Fabiano continua quieto. Aí ele fala: o pior é que outro está pagando pelo meu crime, porque ele devia muito dinheiro a esse que eu matei. Então a sociedade, lógico, colocou ele como o maior suspeito, e ele está preso. Fabiano continuava quieto. Ele fala: pai, não sei o que fazer, ele tem filhos e esposa, mas eu não posso me entregar para a justiça. Pai, me diga alguma coisa. Fabiano permanece calado, até que por fim ele se levanta e ele fala: muito obrigado, pai. Não me dizendo nada, me disseste tudo. Vou me entregar à justiça, para que aquele homem possa ser solto. Muitas vezes o silêncio é a melhor forma de acolhimento. Então nós precisamos estar atentos. As pessoas falam até mesmo sem dizer palavras, e nós, como acolhedores, temos também essa capacidade. São Francisco nos deu essa dica quando ele falou: vai, pregue o Evangelho, se necessário use até palavras. As palavras são dispensáveis quando nós nos entendemos e agimos tal qual as cartas vivas do Cristo que Paulo nos dizia. Porque Paulo nos diz que já está comprovado que somos as cartas do Cristo, não aquelas escritas com tinta, mas escritas com o Espírito de Deus, não gravadas em tábuas de carne, mas gravadas nas tábuas em tábuas de pedra, mas gravadas nas tábuas de carne do coração. E é onde a gente olha e pega o livro dos Espíritos, na questão 621, onde Kardec pergunta: mas onde está escrito a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Então precisamos estar atentos à nossa própria consciência. Sejamos servos da nossa consciência, aliás, servos da nossa consciência e senhores das nossas paixões. Não é isso que Aristóteles falava? Porque as nossas paixões estão aí para que nós aprendamos a dominá-las. Esse é o grande objetivo da nossa passagem pela Terra. Aprender a dominar as nossas paixões, aprender a dominar os nossos ímpetos, todos os dias, né? Tem um ditado que diz assim: quer ser um homem bom, todos os dias abandone um erro, abandone um vício, abandone um defeito. Quer ser melhor ainda, todos os dias adquira uma nova virtude. Adquirir virtudes é mais fácil do que abandonar erros, porque os erros são coisas que estão arraigadas dentro de nós, já algumas encarnações que a gente vem levando o mesmo tipo de vida, e de repente abandonar isso, muitas vezes se torna muito difícil, quase impossível, mas o quase faz toda a diferença.
Então, o olhar para aquele que chega, sabendo que traz essa mesma dificuldade, que não é só dele, porque nós também as temos. Então, olhá-lo como um igual. Nós já vencemos alguns obstáculos, mas temos outros, muitos a vencer, e esses que estão chegando, estão fazendo a sua própria luta, trilhando a sua própria estrada, mas necessitam do nosso acolhimento, necessitam da nossa orientação, necessitam do nosso olhar, do nosso abraço. E assim nós vamos mostrando o tempo todo que somos verdadeiramente filhos de Deus. Então, o que define aquele que pode ou não pode entrar dentro de um centro espírita é o DNA divino que ele carrega dentro do seu genoma espiritual. É a filiação divina que dá a ele a permissão de adentrar no centro espírita e ser sempre bem recebido, independente da forma que ele chegar. Então, o respeito pelos nossos irmãos, quando eles chegam, da forma que eles chegam, é a parte mais importante que nós temos. Lá na Porta de Fabiano, às vezes nós temos problema com os nossos colegas de tarefa, porque nem todos concordam que todos possam entrar ali na Porta de Fabiano. É um trabalho para pessoas em situação de rua, e muitos chegam extremamente drogados, chegam alcoolizados e causam problema e fazem confusão. E aí a gente tenta explicar para eles que quando você abre um hospital, você não pode fechar a porta para o doente. Então, o centro espírita é um hospital onde as pessoas vêm buscar a cura para as suas dores, para os seus males, vêm buscar o remédio para a dor que naquele momento ele está passando. E nós somos aqueles que têm hoje a condição de ser parte da solução nos problemas desses nossos irmãos. Muitos desses problemas talvez sejam imaginários, mas para eles são grandes. A dor que ele sente é verdadeira, mesmo que o problema pelo qual ele esteja passando seja um nada, mas na visão dele é algo muito importante. Se não respeitarmos essa visão, se não respeitarmos a dor que ele está sentindo, se torna muito difícil fazer um acolhimento de verdade. Então, gente, quando nós vamos entendendo essa passagem de que Deus diz que o sol nasce para bons e maus, a chuva cai sobre justos e injustos, nós vamos entendendo que a justiça divina, ela está um pouquinho além do nosso entendimento, porque nós ainda buscamos a justiça divina transformando Deus numa visão terrena, como se Deus fosse o nosso amiguinho, que ficasse bravo conosco, que se vingasse da gente, que nos castigasse. E não, Deus é um Pai de amor e bondade, que nos deu a coisa mais maravilhosa que existe, que é o nosso livre-arbítrio. Eu falo sempre que quando a gente fala em livre-arbítrio, até espírita corre. Porque quando você fala do livre-arbítrio, gente, você tirou de Deus toda a responsabilidade, de Deus, do azar, da sorte. Toda a responsabilidade é inteiramente sua. A partir de agora, você é dono das suas vitórias, merecedor dos aplausos daquilo que você faz de bom, mas também você é responsável por tudo aquilo que você te fizer, que trouxer qualquer tipo de prejuízo a você ou a qualquer outro. Tem um filósofo do qual eu não lembro o nome, mas esses dias eu li uma frase dele que eu achei muito legal. Ele fala assim: não importa quanto tempo passe, mas te prepara, porque amanhã, esse amanhã pode ser daqui uma semana, daqui uma encarnação, terás que sentar à mesa com as consequências dos seus atos de hoje. E aí a gente lembra de Jesus, né? Você será colocado no local de ranger de dentes, de lágrimas, e só sairá de lá depois de ter pago até o último centavo. Então nós somos responsáveis pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras. Não diz o ensinamento que o teu pensamento gera as tuas palavras, as suas palavras geram as suas atitudes, e as suas atitudes geram atitudes nos outros. Porque eles estão olhando, geram pensamento nos outros, porque sempre tem alguém nos observando. Então quais são os pensamentos nos outros que eu estou gerando com as minhas atitudes de hoje, com as minhas palavras de hoje? Essa preocupação, ela precisa ser considerada em todos os dias, porque todos os dias nós estamos sendo postos a provas, e todos os dias nós estamos sendo espelho para alguém.
principalmente para aquele que adentra a nossa casa em busca de ajuda. Imagina uma briga de trânsito lá fora e depois o camarada chega aqui e dá de cara com a pessoa que vai entrevistá-lo ali na orientação, e é o camarada com quem ele brigou lá fora, de quem ele ouviu diversos impropérios, mas eu estava lá fora, eu ainda não estava no centro. Não é esse o pensamento? O mundo lá fora ele é muito complicado. Uma vez eu ouvi de um amigo assim: Paulo, você está no mundo, se as pessoas, no mundo as pessoas são corruptas, isso é natural, dentro do centro é outra coisa. Se nós não pudermos ser no mundo aquilo que nós somos dentro do centro, de que valeria tudo que nós aprendemos dentro da doutrina do Evangelho de Jesus e da doutrina dos Espíritos? Então é muito importante tudo isso. Na Revista Espírita de 1866, de maio, o Espírito de São Luís, ele traz uma mensagem. Quando eu vi o título, eu achei muito estranho, porque o título é O Espiritismo Obriga. Poxa, a gente aprendeu o tempo todo, o Espiritismo não obriga a nada. O Espiritismo nos dá liberdade de escolha, de pensamento, de atitudes, de tudo mais. O livre-arbítrio, como a gente falou. Mas aí, esse São Luís, que na verdade foi o rei Luís IX da França, como era um rei magnânimo, bondoso, a Igreja Católica o canonizou. E ele é também o coordenador da Sociedade Espírita de Estudo, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aí ele começa a mensagem dizendo assim: o Espiritismo é uma ciência essencialmente moral. Desde logo, os que se dizem seus adeptos não podem, sem cometer uma grave inconsequência, subtrair-se às obrigações que ele impõe. Essas obrigações são conscienciais. Não existe um contrato que eu assine quando eu me torno espírita que diga: olha, você é obrigado a ser honesto, você é obrigado a ser justo. Você não tem um contrato, mas é uma obrigação consciencial. Então nós precisamos estar atentos a partir do momento que eu já tenho um pouco de conhecimento. Aí, parafraseando aqui a dona Miltz, né? Quem já tem uma semana de doutrina não pode alegar desconhecimento. E não podemos. Nós já crescemos um pouquinho, já evoluímos um pouco. Talvez temos muito ainda para crescer, mas já não somos mais aqueles seres pequenos que éramos quando chegamos e quando conhecemos e quando começamos a conhecer as verdades que a doutrina traz para nós. Então é muito importante saber que já deixamos muitos limites para trás. Não limitar o nosso crescimento, não limitar os nossos passos, não limitar a nossa busca de conhecimento, principalmente o conhecimento amoroso. Sabe, a amorosidade é que move o nosso mundo. A gente fala a respeito da caridade, quando a gente diz que fora da caridade não há salvação. Caridade é acolhimento. Caridade é 100% acolhimento. Lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a eles qual o verdadeiro significado da palavra caridade, como Jesus a entendia, aí é a parte difícil, né? Porque para nós caridade tem um significado, mas como Jesus a entendia? E os Espíritos respondem de forma muito simples: benevolência para com todos, acolhimento, perdão das ofensas, acolhimento. Então tudo que ele coloca ali como verdadeiro significado da palavra caridade, nós vamos entendendo que tudo aquilo é acolhimento. Quando nós vamos desculpar os nossos irmãos por alguma coisa, por um erro que eles cometeram, sabe? Acolhimento. E ele diz mais: por que nós devemos desculpar os nossos irmãos? Porque necessitaremos também da indulgência deles. Então é isso: benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e o perdão das ofensas. O perdão das ofensas é mais fácil, a gente já consegue, né? Para nós isso é tranquilo. Todos os dias a gente perdoa aqueles que nos ofendem, aqueles que pisam no nosso calo, aqueles que tentam puxar o nosso tapete. Tudo isso são coisas do mundo. Precisamos aprender a viver com satisfação. Quando Paulo nos diz: a tudo dai graças, ele não está dizendo a todas as coisas boas, ele está dizendo a tudo. A tudo. Isso engloba as coisas boas, as coisas ruins, porque nós precisamos ser gratos por tudo aquilo que nos acontece.
Tudo isso faz parte do nosso crescimento. Quando deixamos alguma coisa para trás, o nome disso é insatisfação. E Buda dizia isso para nós: o problema da humanidade está na insatisfação. Porque quando nós não temos nada e somos pobres, queremos ser ricos. Quando nós temos 1 milhão, nós queremos ter 2. Quando nós temos 2, queremos ter 10. Somos desconhecidos, anônimos, queremos ser famosos. Ninguém reconhece o nosso trabalho, queremos aplauso. A nossa insatisfação é constante. E enquanto não estivermos satisfeitos com a vida que nós temos, nós estaremos sempre caminhando, buscando, correndo atrás de borboletas, como se diz, correndo atrás de quimeras. E é necessário que a gente corra atrás de coisas palpáveis, não materiais, espiritualmente palpáveis. Então, quando nós entramos por essa porta e somos bem recebidos, recebemos um sorriso, recebemos um olhar, somos vistos. Ser visto é o que o ser humano mais quer. O mundo tem necessidade disso. Nós precisamos ser vistos. E quem está do lado de cá precisa enxergar quem está do lado de lá. Então é um trabalho constante. E dessa forma nós vamos criando cada vez mais amigos, companheiros de tarefa, sem nos esquecermos que o acolhimento dentro de uma casa espírita se dá para encarnados e para desencarnados. Existe aí uma multidão de espíritos desencarnados implorando para serem acolhidos dentro das nossas casas. Tem um livro, se eu não me engano, o título é Por Entre as Sombras, e uma equipe de resgate vai fazer um trabalho no umbral. E eles estão lá e começam a recolher espíritos sofredores. De 326 espíritos, apenas 16 conseguem adentrar a colônia Maria de Nazaré. E aí alguém pergunta assim para o coordenador da equipe: mas e os outros 310, o que vai ser deles? Serão distribuídos por casas espíritas no plano terrestre, aonde passarão por cursos, aonde receberão assistência, aonde aprenderão e se prepararão para no futuro poderem adentrar a nossa colônia Maria de Nazaré. Olha o tamanho da responsabilidade que nós temos diante do conhecimento que Kardec e os Espíritos trouxeram para nós. Não trabalhamos mais apenas para os nossos irmãos encarnados, mas trabalhamos constantemente, dioturnamente, porque até mesmo de madrugada temos as nossas tarefas. Se nós pegarmos os livros de André Luiz, o tempo todo eles estão em missão aqui na Terra, o tempo todo eles estão amparando, buscando, trabalhando através da intuição. E aí a gente volta ao caso do hospital que não fecha a porta para o doente. Imagina só uma equipe espiritual que vai lá e passa dias e dias na orelha de um encarnado, dizendo para ele: amigo, vai lá no centro, você precisa de ajuda. E ele continua no erro. E os amigos espirituais: mas vamos lá, vai lá no centro. E ele ouve aquilo, ele vai sentindo. E um belo dia ele chega no centro. Já pensou? O dia que ele chega, ele é recebido com um olhar carrancudo, com a cabeça baixa, ninguém lhe dá atenção, ninguém lhe enxerga. Então olha o tamanho da responsabilidade. Nós somos as respostas de muitas orações de mães, de pais, de maridos, de filhos, que pedem a Deus pelos seus entes queridos, para que eles possam ser encaminhados a uma casa como essa. E quando eles chegam aqui, eles precisam encontrar a resposta daquelas orações. Pessoas dispostas, com o amor à flor da pele, porque quem vem lá de fora traz as coisas do mundo no seu coração. É preciso um choque de energia positiva, um choque de amor, para que eles sintam-se verdadeiramente acolhidos. E assim nós vamos passando e perguntando para nós, como eu falo sempre lá para os meus meninos da Porta de Fabiano, eu falo para eles: você já parou para se perguntar como Jesus faria isso? Como Jesus faria aquilo? O que é que Jesus diria nesse momento? Eu sempre dou essa desafiada neles. Você acha que Jesus faria como você fez? Porque se nós não fizermos a pergunta antes, nós vamos ter que fazer a pergunta depois. Será que Jesus teria dito o que eu disse? Será que Jesus teria feito o que eu fiz? Será que Jesus teria feito a careta que eu faço quando alguém me pergunta alguma coisa que eu não gosto? E se a gente fizer a pergunta antes, isso não vai ser necessário. Nós saberemos o que falar, nós saberemos como reagir.
nós saberemos que tipo de olhar nós precisamos dar para aqueles que são necessitados. Sem o estudo, nós não nos tornaremos seres capazes de um acolhimento verdadeiro. Por isso que a doutrina dos Espíritos pede tanto para nós: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Porque é necessário que a gente busque essa instrução, é necessário que a gente conheça a respeito da pluralidade das existências, a respeito de que a morte não mata ninguém, a morte deixa um corpo aqui e permite que o espírito saia liberto depois de uma experiência vivida, bem ou mal vivida, de preferência bem vivida. Então nós precisamos todos os dias estar prontos para o retorno para casa, porque um dia vai chegar a hora de nós retornarmos. Então tem um ditado que fala assim: viva todos os dias como se fosse o último dia da sua existência, porque se for o de último, primeiro, você acertou, segundo, você tem que ter vontade de repetir. Foi tão bom que eu gostaria de viver aquele dia mais uma, mais duas, mais 3 vezes, de tão bom que foi. Porque se nós acordarmos do lado de lá da vida, na verdadeira vida, como dizia um amigo meu, seu Walter, e depois de um dia muito bem vivido, é muito diferente da gente acordar do lado de lá, deixando um monte de coisa por ser realizada aqui. Então, como Santo Agostinho orienta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, faça como eu fazia enquanto vivia entre vocês, todos os dias ao me deitar, fazia um inventário moral das coisas que eu fiz, das coisas que eu não fiz, o que eu poderia ter feito de forma melhorada, e assim preparava para o dia seguinte um planejamento, porque nós precisamos planejar a nossa vida. Nós somos aqueles seres que eu falei, que trazem o DNA divino dentro de nós. Nós somos a maior criação de Deus, a melhor criação, a criação mais perfeita. Santo Agostinho, ele fala assim: ficam os homens boquiabertos com as ondas alterosas do mar, com a altura das montanhas, com o voo dos pássaros, com o movimento dos astros nos céus, mas não se deslumbram consigo mesmos. E eles são a maior criação de Deus. Então, como a maior criação de Deus, precisamos agir, interagir e estender a nossa mão a todos aqueles que se apresentam diante de nós. Isso é o verdadeiro acolhimento. É assim que nós demonstramos a nossa filiação divina, deixando crescer as 2 asas do anjo, a asa do intelecto e a asa da moral, porque nós temos sim que trabalhar as 2 coisas. Lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, onde Kardec fala assim para os espíritos: mas o crescimento moral sempre segue o crescimento intelectual? E os espíritos respondem para ele: parte desse, mas nem sempre o segue imediatamente. Por quê? Porque é necessário que a gente cresça intelectualmente para conhecer o bem e o mal, para discernir entre as 2 coisas, e a partir daí o nosso livre-arbítrio toma conta do nosso caminho, toma conta da história, e nós vamos decidir os caminhos que nós queremos seguir. Só que se a gente deixar a asa do intelecto crescer muito, depois vai ser muito difícil a gente correr atrás para igualar, equilibrar essas 2 forças. E enquanto a asa do intelecto não for do mesmo tamanho da asa moral, o anjo não voa, ele é um anjo manco. Então é necessário que a gente busque esse crescimento com afinco. Todos nós atingiremos a felicidade, isso é uma das fatalidades. A felicidade e a perfeição relativa, todos nós atingiremos. O tempo em que isso se dará é uma escolha de cada um. Aí é a escolha individual. Sabe, nas Olimpíadas, quando você tem lá, o cara ganha a medalha de ouro disputando 100 metros rasos. Ele fez isso em 9 segundos. Em 9 segundos ele ganhou uma medalha de ouro. O outro escolheu correr a maratona. Ele vai ganhar a mesma medalha de ouro, mesmo peso, mesmo tamanho, mesmo valor, vai subir no mesmo pódio, mas ele vai levar 2 horas e alguma coisa. É a mesma coisa no crescimento espiritual. Alguns passam por nós assim que nem um foguete, e às vezes pessoas que o nosso julgamento terreno falava assim: aquele, imagina, quando a gente vê passar, fala: mas como assim? O cara era todo errado, como é que ele pode passar por mim desse jeito hoje, brilhando com essa luz intensa? Porque ele não ficou prestando atenção na minha vida.
Ele cuidou da própria vida, do próprio crescimento. Ele não ficou apontando os meus erros, nem anotando, catalogando cada vez que eu fazia uma besteira. Ele se preocupou em não fazer as próprias besteiras. E é isso que nós precisamos fazer. Dessa maneira, nós vamos todos nos preparando para um dia estarmos só do lado de quem acolhe, porque fomos acolhidos quando tínhamos a necessidade. E aí não perdemos mais tempo, gente, porque a perda de tempo é uma das piores coisas que nós podemos fazer. Diz que o tempo perdido na reclamação, esse não tem volta. Nós podemos recuperar o tempo perdido em erros, porque nós vamos substituí-los por acertos. Nós podemos recuperar um monte de coisa, mas o tempo desperdiçado, apenas reclamando da vida, esse não tem recuperação. É como se fosse um suicídio inconsciente. Éramos para viver 20 anos na Terra e vivemos 19 anos, 8 meses, 30 dias, porque os outros a gente passou reclamando. Nós desperdiçamos esse tempo e não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar esse tempo. Então, sabendo que o Centro Espírita está aberto para todos, indistintamente, independente da religião que abrace, porque uma das coisas mais bonitas, tem lá na Revista Espírita de fevereiro de 62, Kardec diz assim: o Espiritismo é uma doutrina moral. Parece até que ele, São Luís copiou ele, né? Que fortalece os sentimentos religiosos em geral e se aplica a todas as religiões. Ele é de todos e não é de nenhum em particular. Deixa cada um livre para adorar a Deus à sua maneira e observar as práticas que a sua consciência lhe dita. E depois, cada um nos templos do vosso culto. E numa outra revista espírita, que eu não sei o ano, Kardec começa um tema dizendo assim: ontem estávamos reunidos na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, judeus espíritas, católicos espíritas, protestantes espíritas. Percebe que não existe uma religião que Kardec diga assim: temos que ser espíritas, católicos, espíritas, judeus. Não, que cada um professe a sua fé da melhor maneira que a sua consciência indicar. E venha para os centros espíritas aprender, aumentar o conhecimento sobre como nos tornarmos homens e mulheres de bem. O dia que nós conseguirmos eliminar todas as bandeiras religiosas e nos encontrarmos sobre as bandeiras do Cristo, estaremos aptos a acolher qualquer um que chegue na nossa casa, que bata na nossa porta, que adentre pelas portas do nosso centro espírita. Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma frase que ela fala assim para nós: as pessoas que espalham amor não têm tempo e nem disposição para tirar pedras. Então nós precisamos utilizar todo o tempo que nós temos no mundo para espalhar amor, porque é muito melhor espalhar amor do que atirar pedras. E quando a gente estava falando de acolhimento, eu estava ali lendo um trecho do livro Paulo Estevão, e eu encontrei uma passagem muito bonita logo depois que Paulo passa pelo evento ali na estrada de Damasco, é recolhido por Ananias, e vai fazer a sua primeira pregação numa sinagoga em Damasco. É vilipendiado, é atacado, é ofendido, e Ananias pega Paulo e leva Paulo para a primeira reunião com o pessoal da Casa do Caminho. Paulo conhecia essas reuniões da época de Estevão, quando ele perseguia Estevão, e pela primeira vez ele se encontra numa reunião como essa. Eu vou ler esse trecho que é muito bonito. Damasco não tinha propriamente uma igreja. O número de orações, o núcleo de orações era em uma casa de uma lavadeira humilde, companheira de fé, que alugava a sala para poder acolher um filho paralítico. Profundamente admirado, o moço tarcense enxergou ali a miniatura do quadro observado pela primeira vez, quando tivera a curiosidade invencível de assistir às célebres pregações de Estevão. Em torno de uma mesa rústica, juntavam-se míseras criaturas da plebe, que ele sempre mantivera separada da sua esfera social. Mulheres analfabetas com crianças de colo, velhos pedreiros rudes, lavadeiras que não conseguiam conjugar duas palavras certas, anciãos de mãos trêmulas, amparando-se a cajados fortes,
doentes misérrimos que exibiam a marca da enfermidade dolorosa. A cerimônia parecia ainda mais simples do que as de Simão Pedro e seus companheiros galileus. Ao final da reunião, fazia-se modesta distribuição de pão e água pura em nome do Senhor. Saulo serviu-se do bolo simples. Enternecidamente, para a sua alma, o cibo mesquinho, o pão amanhecido, tinha o sabor divino da fraternidade universal. A água clara e fresca da bilha grosseira soube-lhe o fluido de amor que partia de Jesus, comunicando-se a todos os seres. Aí um comentário é meu. Tenho certeza que pela primeira vez Paulo se sentiu acolhido. Porque no Sinédrio, eu acho que ele nunca tinha experimentado esse tipo de sentimento. A nossa obrigação, já que o Espiritismo obriga, é essa, de amar indistintamente, de perdoar sempre que for possível, e sempre é possível, de a tudo darmos graças, de termos um olhar compassivo para todos aqueles que adentram as nossas casas, porque nós não estamos aqui por acaso, nós não fomos contratados para estar aqui, nós assumimos com o coração aberto essa responsabilidade, muitas das vezes pedimos e imploramos para que nos aceitassem aqui, para que pudéssemos aprender o Evangelho de Jesus e colocá-lo em prática. Sem isso, não somos nada. Fora da caridade não há salvação. Eu sempre disse uma frase muito errada, eu dizia sempre assim: aquele que não vive para servir, não serve para viver. Até um dia que eu ouvi uma palestra do Divaldo, ele repetiu a mesma frase, só que com uma pequena mudança. Aquele que não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. Mas ele vai aprender, porque todos nós aprendemos. Só que a gente pode aproveitar e aprender pelo amor. A oportunidade está aberta a todos nós. Agradeço a todos vocês pelo silêncio. Espero que possamos levar essa calma, principalmente essa luz, para os nossos lares, para aqueles que lá se encontram, e que possamos estar aqui numa nova oportunidade. Obrigado, fiquem todos com Deus. Nosso profundo agradecimento ao querido Paulo Perpétua, cuja exposição iluminou o valor dos centros espíritas como um verdadeiro refúgio de acolhimento e esperança. Convido Rayane a realizar a leitura de uma mensagem psicografada no domingo, no início da Semana Espírita. Boa noite. E? Boa noite. Agora me escutam? Sim. Essa é uma psicografia do dia 2 pela equipe do Centro Espírita O Samaritano. Que nesse dia festivo, onde a alegria é constante, dedicamos ao Mestre Jesus nossa fé que é tão grande. Pétalas caem sobre todos, os irmãos que aqui se encontram, e de um lindo céu de anil, sentimentos de felicidade varonil. Muitos amigos queridos aqui estão, de muito tempo atroz, mas presentes sempre estarão, cuidando de todos nós. Semana Espírita não é um evento social, é um evento muito importante, que cura todos os presentes que aqui estão de forma consciente. É a união das casas, é a união de almas, um lindo desenho feito por Jesus, que ilumina e conduz, assinado um amigo. Durante essa semana, teremos outras palestras que certamente poderão contribuir para a nossa evolução espiritual e para o fortalecimento dos laços de fraternidade. Acompanhe a programação completa nos cartazes disponíveis nas casas espíritas, nas redes sociais ou pelo site da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo, www.useisbc.org.br. Queremos ouvir você. Sua opinião é muito importante para nós. Participe da nossa pesquisa de satisfação e nos ajude a tornar os próximos encontros ainda melhores. É rápido e fácil, basta escanear o QR Code e responder. Com a sua colaboração, podemos aproximar nosso trabalho e continuar oferecendo experiências cada vez mais especiais. Agradecemos desde já pela sua participação. Nosso sincero agradecimento a todas as casas espíritas que estiveram presentes e colaboraram para que este momento pudesse acontecer com tanta amorosidade e união, por meio de seus trabalhadores dedicados. Agora contigo.
E para continuar conectado conosco, convidamos todos a visitarem o nosso canal no YouTube, Use SBC, onde você encontrará conteúdos edificantes e em breve os vídeos dos encontros dessa 28ª Semana Espírita. E para encerrarmos esse encontro em clima de sintonia e elevação espiritual, convidamos mais uma vez o grupo Recantar para nos presentear com uma prece musical envolvendo-nos em suaves vibrações de paz, harmonia e luz. Na sequência teremos a prece final conduzida pela Rayane, encerrando este momento com gratidão e conexão com o plano maior. Então nós vamos tocar duas músicas. A primeira música foi uma letra psicografada no Centro Espírita Samaritano, que a gente também faz parte, tem muito carinho. Chama Deus Te Abençoe. E acho que tem muito a ver com o que o Paulo falou, porque é uma música que abençoa a todos nós que somos trabalhadores, ou da casa espírita, ou dentro de qualquer casa, ou na nossa vida, que nós precisamos também trabalhar. Bom? E a segunda música é Prece ao Senhor, que é uma música do Grupo Recantar. YouTube, Grupo Recantar, é só colocar lá que já entra no nosso canal, tá bom? Prestigie para que a gente possa ficar mais animado ainda para colocar mais músicas no canal. Te propôs as
faça com que eu confie. Por mais que haja pedras na estrada a percorrer, eu nunca estarei sozinho. Senhor, faça de mim um novo servo, bem mais consciente, um novo tarefeiro, que eu não enxergue a quem der, nem a quem faço, mas que eu possa sentir o no ar verdadeiro. Senhor, a natureza tem seu ciclo, tem seu tempo, que eu saiba esperar a contento, que eu possa sentir no coração a humildade, praticando a sincera caridade. Senhor, faça de mim um novo servo, bem mais consciente, um novo tarefeiro, que eu não enxergue a quem der, nem a quem faço, mas que eu possa sentir o no ar verdadeiro. Boa noite. Então vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações, para agradecermos por mais um dia, por mais uma noite de evento da Semana Espírita, que toda a luz produzida aqui possa envolver todos aqui presentes, organizadores do evento, fraternistas, que venham até aqui em busca de consolo, de paz e tranquilidade, que todos aqui, todas as casas espíritas, todos aqui presentes possam ser envolvidos por essa luz e protegidos ao longo da semana, que a gente continue sendo intuídos pela espiritualidade, que essa Semana Espírita seja incrível para todos e que a gente possa ser acompanhados pela espiritualidade, por Jesus, nosso Mestre, até o fim dessa semana. Que assim seja e boa noite a todos.